Olá, amantes da sétima arte, bem-vindos ao Cinecultura. Hoje, mergulhamos nos momentos que definiram o cinema. Cenas que se gravaram em nossa memória, que nos fizeram rir, chorar e nos inspiraram. Vamos revisitar essas joias cinematográficas e entender por que elas se tornaram tão inesquecíveis. Prepare a pipoca, a viagem pelo tempo começou. O Poderoso Chefão, 1972, o funeral de Vito Corleone. A cena do funeral de Vito Corleone em O Poderoso Chefão é um primor de narrativa visual. Não é apenas a despedida de um patriarca, mas a coroação de um novo. A longa fila de mafiosos, a câmera lenta que destaca os rostos compungidos, o silêncio respeitoso que é quebrado apenas pela música fúnebre. No centro de tudo, a figura de Michael Corleone, que observa a procissão com um semblante duro, já absorvendo a responsabilidade do poder. É neste momento que a transformação de um herói de guerra relutante em um implacável chefe da máfia se completa. O enterro é um espetáculo de poder e luto, um microcosmo da família Corleone e do mundo em que eles habitam. O figurino de luto, a neblina que cobre o cemitério, tudo contribui para a atmosfera solene e opressora. E a cena culmina com o beijo de Fredo, um ato de lealdade que viria a ser traído. A cada olhar, a cada gesto, a cena nos lembra que a dor e a violência estão entrelaçadas neste universo. Pulp Fiction, Tempo de Violência, 1994. A dança de Mia Wallace e Vincent Vega. A dança de Mia Wallace e Vincent Vega no Jack Rabbit Slims é a essência do estilo de Quentin Tarantino. A cena começa com a hesitação e a tensão, com Mia e Vincent trocando olhares desconfiados. A música de Chuck Berry, You Never Can Tell, explode e a coreografia desajeitada e cativante se inicia. Não é uma dança perfeita, mas uma representação da química bizarra e da energia nervosa entre os dois. Tarantino usa a dança como um artifício para quebrar a formalidade do encontro, permitindo que os personagens revelem um lado mais vulnerável e humano. A cena é um hino à subversão de expectativas, onde um encontro violento e perigoso é substituído por um momento de pura alegria e estilo. É uma sequência que transcende o enredo, se tornando um ícone da cultura pop. Matrix, 1999. A cena do Bullet Time. A inovação técnica de Matrix está encapsulada na icônica cena do Bullet Time. Neo, agora plenamente consciente de seus poderes dentro da simulação, desvia de balas disparadas pelo agente Smith. A câmera circula ao redor de Neo em câmera lenta, enquanto ele se inclina para trás, desafiando a física e a gravidade. A imagem de Neo se contorcendo para evitar os projéteis é hipnotizante, e a cena se tornou um marco na história dos efeitos especiais. Mais do que um truque visual, o Bullet Time representa a libertação de Neo das leis da Matrix e sua ascensão como o escolhido. É uma representação visual de sua nova percepção, onde ele não apenas vê o código, mas manipula o próprio tecido da realidade. Star Wars, O Império Contra-Ataca, 1980. Luke, eu sou seu pai. A revelação mais chocante da história do cinema. Luke Skywalker, após uma luta intensa e brutal, confronta Darth Vader. Ele está prestes a ser derrotado quando Vader, com uma voz fria e mecânica, solta a frase que mudaria o cinema para sempre. Luke, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. O impacto da cena não está apenas na informação em si, mas na sua entrega e no desespero de Luke. A reviravolta é uma traição emocional devastadora, transformando o vilão em uma figura complexa e trágica. A cena elevou a saga de uma simples história de aventura para uma epopeia de proporções mitológicas, onde a luta do bem contra o mal é, na verdade, uma batalha familiar. É um momento de virada que redefine toda a jornada de Luke e o coloca em um caminho de autodescoberta e dor. Psicose, 1960. A Cena do Chuveiro. A Cena do Chuveiro em Psicose é uma obra-prima de suspense e edição. Alfred Hitchcock subverte todas as expectativas ao assassinar a protagonista, Marion Crane, no primeiro terço do filme. A sequência é uma aula de cinema. 78 cortes rápidos em cerca de 45 segundos, com a trilha sonora de Bernard Herrmann, simulando os gritos e o horror. A faca nunca toca a pele, mas a ilusão de violência é tão eficaz que a cena se tornou um dos momentos mais aterrorizantes e influentes do cinema.
Hitchcock nos manipula, nos deixando vulneráveis e assustados, provando que o que não vemos pode ser muito mais poderoso do que o que é mostrado. O assassinato repentino e brutal desafia a convenção narrativa e nos deixa em um estado de choque e desorientação, uma sensação que persiste até hoje. O resgate do soldado Ryan, 1998. O desembarque na Normandia. Steven Spielberg nos transporta para o inferno na Terra com a cena do desembarque na Normandia. A sequência, que dura mais de 20 minutos, é um retrato visceral e caótico da guerra. Fiquem com Deus! Grupo de bordo, grupo de bom bordo, rápido! Cuidado com os buracos de morte. Câmera na mão, com som ensurdecedor e sangue voando, Spielberg nos coloca no meio do campo de batalha. O realismo brutal da cena é inegável. A violência é crua, a morte é arbitrária e o pânico é palpável. O filme não glorifica a guerra, ele a desmistifica. A cena se tornou um ponto de referência para filmes de guerra, mostrando a fragilidade da vida e o custo humano do conflito. É uma experiência imersiva e traumatizante. Um lembrete do sacrifício e do horror que os soldados enfrentaram naquele dia fatídico. O Iluminado, 1980. Here's Johnny. A cena em que Jack Nicholson, interpretando Jack Torrance, arromba a porta do banheiro com um machado em O Iluminado é um momento de terror puro e psicológico. O desespero da esposa, Wendy, se contrapõe à loucura fria de Jack. O buraco na porta, a expressão insana de Nicholson e a frase improvisada "Here's Johnny" se tornaram um dos momentos mais icônicos do terror. Stanley Kubrick eleva a cena de uma simples perseguição a um retrato da insanidade humana. A claustrofobia do banheiro, a força incontrolável de Jack e o pânico de Wendy criam uma tensão insuportável. É um momento em que a sanidade se desfaz completamente e o espectro da violência se torna a realidade mais palpável e aterrorizante. ET, o extraterrestre, 1982. A cena da bicicleta voando. A cena em que as crianças voam de bicicleta em ET é o ápice da magia e da esperança. ET, sentado na cesta da bicicleta de Elliot, usa seus poderes para levitá-los acima do solo. A silhueta deles contra a lua cheia se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis do cinema. A cena não é apenas visualmente deslumbrante, ela é o coração emocional do filme. Ela representa a amizade pura e a liberdade, a crença na magia e a fuga da realidade. A música de John Williams eleva a cena a um patamar de emoção e nostalgia, e a imagem da bicicleta no céu é um lembrete do poder da imaginação e da inocência infantil. É um momento de otimismo e pura fantasia que transcende gerações. O Silêncio dos Inocentes, 1991. O encontro com Hannibal Lecter. O primeiro encontro entre a agente Clarice Starling e Hannibal Lecter é uma aula de atuação e suspense psicológico. Clarice, uma novata no FBI, desce ao porão de um hospital psiquiátrico para encontrar o brilhante e perigoso canibal. A cena é uma batalha de inteligência e controle. Hannibal, em sua cela de vidro, observa Clarice como um predador. O diálogo é tenso, cheio de subtextos e trocas de poder. Anthony Hopkins cria uma presença tão assustadora com a sua voz e olhar que a cena se torna insuportável. Sabe o que você parece com essa bolsa cara e esses sapatos baratos? Parece uma... É um duelo psicológico onde Lecter desvenda Clarice com uma precisão cirúrgica, provando que sua mente é mais perigosa do que qualquer arma. A cena estabelece a dinâmica central do filme e nos deixa fascinados e aterrorizados por Hannibal. Blade Runner, o caçador de androides, 1982. O monólogo de Roy Batty. A cena final de Blade Runner, o caçador de androides, e o monólogo de Roy Batty são a essência da ficção científica. O replicante, prestes a morrer, salva a vida de seu perseguidor. Rick Deckard, sentado no telhado, na chuva, ele reflete sobre sua vida e suas memórias, que se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. A cena é uma meditação sobre o que significa ser humano e a fragilidade da vida. Rutger Hauer improvisou grande parte do monólogo, transformando um momento de clímax em uma reflexão poética sobre a mortalidade. A cena nos faz questionar quem é o verdadeiro humano e quem é o monstro, com Batty demonstrando mais humanidade em seus últimos momentos do que muitos personagens do filme. É um adeus melancólico e profundo que ressoa por décadas. All those moments will be lost. Clube da Luta, 1999. A cena do final. O final de Clube da Luta é uma das reviravoltas mais impactantes do cinema. O narrador, interpretado por Edward Norton, descobre que ele e Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, são a mesma pessoa. A cena em que ele percebe a verdade é um choque para o público. A câmera de David Fincher nos mostra o narrador lutando sozinho,
a sua ilusão se desfazendo diante de nossos olhos. A revelação é um comentário devastador sobre a alienação, a identidade e o consumismo. O filme culmina com a destruição dos edifícios de cartão de crédito, enquanto os Pixies tocam Where Is My Mind? É um final nihilista e subversivo que questiona a própria realidade do que acabamos de assistir, deixando uma marca indelével na mente do espectador. Cantando na Chuva, 1952, a dança de Gene Kelly na chuva. Gene Kelly transformou uma simples tempestade em um dos momentos mais alegres e icônicos do cinema. Na cena, ele canta e dança na chuva, pisando em poças d'água e balançando-se em um poste. A alegria pura e a energia incontrolável da cena são contagiantes. Kelly, um dançarino e coreógrafo virtuoso, faz com que a dança pareça espontânea e leve, embora tenha sido o resultado de um trabalho meticuloso. A cena é um hino ao otimismo e à felicidade, uma celebração da vida e da arte. Ela simboliza a superação de obstáculos com um sorriso no rosto, e sua execução impecável e seu charme atemporal garantem que ela continue a ser uma das sequências de dança mais amadas de todos os tempos. Casablanca, 1942. O adeus no aeroporto. O adeus de Rick e Ilsa em Casablanca é um dos momentos mais românticos e dolorosos do cinema. No aeroporto, Rick, o cínico e amargurado proprietário de bar, sacrifica sua felicidade por Ilsa, a mulher que ele ama. Ele a convence a partir com seu marido, Victor Laszlo, um herói da resistência. A cena é perfeita em sua melancolia. A neblina, as luzes da pista e a música criam uma atmosfera de despedida. A frase "Nós sempre teremos Paris" se tornou um símbolo de amor perdido e sacrifício. O momento é uma prova de que o amor verdadeiro não é egoísta. E Rick emerge como um herói trágico, um homem que finalmente se redime. A cena é um exemplo clássico do poder do melodrama, e sua mensagem de honra e sacrifício ressoa até hoje. Titanic, 1997. A cena do navio afundando. A cena do naufrágio em Titanic é um épico de desastre cinematográfico. A longa sequência mostra a destruição do navio em detalhes agonizantes, combinando efeitos especiais de ponta com o drama humano. O desespero da tripulação e dos passageiros, as pessoas caindo na água gelada e a orquestra tocando até o fim, criam uma mistura de terror e heroísmo. James Cameron não apenas nos mostra a catástrofe, mas nos faz sentir o peso emocional e físico dela. A cena é um triunfo técnico e narrativo, um lembrete da fragilidade da vida humana diante da natureza. Ela se tornou um marco na história do cinema, provando que um blockbuster pode ser ao mesmo tempo espetacular e profundamente comovente. Forrest Gump, o contador de histórias, 1994. A pena flutuando. A cena de abertura de Forrest Gump, onde uma pena flutua no ar, é uma metáfora visual perfeita para a história. A pena, leve e sem direção, voa por diferentes paisagens até pousar nos pés de Forrest. Ela simboliza o destino imprevisível, o acaso e a jornada de vida de Forrest. A cena é um prólogo poético que nos prepara para a história de um homem que é levado pela vida, mas que encontra um propósito. A trilha sonora delicada e a beleza da imagem criam um sentimento de magia e esperança. A cena se repete no final do filme, completando o ciclo e nos lembrando que, assim como a pena, nossas vidas são moldadas pelo vento do acaso e pelas escolhas que fazemos. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, 2003. A Coroação de Aragorn. A Coroação de Aragorn em O Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei é o clímax emocional da trilogia. Após a longa e árdua jornada para destruir o Um Anel, os heróis da Terra-média se reúnem para celebrar a vitória. A cena da coroação não é apenas uma cerimônia, é um momento de união e reconhecimento. Aragorn, coroado rei, se curva a Frodo e aos hobbits, dizendo: "Vocês não se curvarão a ninguém." É um gesto de humildade e respeito, um reconhecimento do verdadeiro heroísmo. A cena é um desfecho épico para a saga, com a música de Howard Shore e o visual deslumbrante de Minas Tirith. Ela nos lembra que, embora os grandes reinos possam ser salvos, os verdadeiros heróis são muitas vezes os menores e mais improváveis.
Now come the days of the... Beleza Americana, 1999. A cena do saco plástico. A cena em que Rick Fitts filma um saco plástico flutuando ao vento em Beleza Americana é uma meditação sobre a beleza e a transcendência na vida cotidiana. O saco, geralmente visto como lixo, se torna um objeto de admiração nas mãos de Rick. Ele o descreve como a coisa mais bonita que já filmou, um objeto que dança para ele. A cena é um comentário sobre a capacidade de encontrar a beleza no banal e o significado em coisas que a sociedade descarta. A música melancólica de Thomas Newman e a imagem simples do saco plástico contra o céu criam uma cena de profunda emoção e poesia. É um momento de quietude e reflexão em meio ao caos da vida suburbana, nos lembrando que a beleza pode ser encontrada nos lugares mais inesperados.